essa questão do que tem sido proposto em relação à inteligência artificial. Ela hoje é uma tecnologia de propósito geral, e realmente, e vai se tornar isso cada vez mais presente. E uma tecnologia de propósito geral, fazendo paralelo aqui, é como a gente tem hoje eletricidade, como a gente tem, por exemplo, computador, aquilo está presente em todos os lugares. E a gente, muitas vezes, a gente não se pergunta por que aquilo está presente. Na verdade, é o contrário, né? Quando não tem, tipo, você chega num lugar e não tem energia, você faz bem assim, nossa, mas vocês não têm energia aqui, né? Então, você acha aquilo, você fica realmente preocupado. Então, a inteligência, ela vai estar, assim, permeando em todos os lugares. Que a gente vai se perguntar, nossa, mas não está aplicando inteligência artificial aqui? Deveria estar aplicando. Ela não vai resolver todos os problemas do mundo, esse não é também o propósito, mas com certeza ela vai estar bem mais presente e a gente vai começar a achar estranho quando aquilo não estiver. Tem uma boa parte aí que realmente vem da educação, né? Então, as pessoas serem educadas para elas saberem da existência daquilo, que aquilo vai estar presente em todos os lugares, elas têm que se questionar, né, em relação... Tem uma parte também que é responsabilidade... porque tem pessoas que realmente elas não vão saber e cabe às pessoas que estão desenvolvendo aquilo também, né, e aquelas pessoas que estão aplicando aquilo, deixar aquilo pelo menos de uma forma um pouco mais clara, porque você não está esperando que todo mundo tenha o conhecimento e não vai ter, né, e tem uma outra coisa também em relação à questão da inteligência artificial, que muito hoje dos resultados que a gente tem é em relação aos dados. Então, as pessoas não sabem da importância dos dados, dos seus respectivos dados, e como é que aquilo está sendo usado, e como é que aquilo está sendo usado, inclusive, contra ela. Né? Então, as pessoas precisam, e aí vem realmente de uma educação, né? Então, as pessoas saberem da importância do dado, saber que aquilo está sendo usado, e eu já estou tendo até repetitivo aqui, né? Mas ela saber que aquele dado está sendo usado para influenciar, inclusive, diversas tomadas de decisões na vida dela. Bom, enquanto isso, né, porque dizer bem assim, a gente tem que começar a educar os pequenos, vamos dizer assim também, né, mas enquanto isso, algumas coisas vão ficar, de fato, nesse caos, em parte do que está acontecendo. Então, coisas muito avançadas, pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, e aquilo já está sendo aplicado. No final das contas, o que a gente está fazendo é um modelo matemático para resolver um problema. Tá? Então, aquilo vai se transformar em variáveis, aquelas variáveis, elas vão ter um impacto em relação àquela função toda, aquilo está sendo multiplicado por alguma coisa, e no final vai sair, por exemplo, um número, ou vai sair uma imagem, vai sair alguma coisa ali no final, mas é objetivo. Então, quando a gente está falando de tarefas que são objetivas, né, então aquilo, vamos dizer assim, é mais fácil da gente... ter bons resultados, da gente não ter problemas em relação àquele processo. Se já tem uma subjetividade no processo, a gente deveria, inclusive, pensar se aquilo deveria ser automatizado, independentemente de que técnica a gente está aplicando ali. Tá? Então, não é tipo, a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo e a gente deveria sair aplicando ela em todos os lugares. Não. Então, tem tarefas que elas vão ser muito boas, né, porque elas são bastante objetivas, eu consigo transformar aquilo numa função, ou eu consigo usar a partir dos dados aquilo realmente transformar numa função, e outras não. Então, tem coisas, por exemplo, na hora que a gente está falando, e a gente não pode, isso não deve acontecer, é sempre achar que aquilo vai acontecer sozinho, então eu não vou ter uma resposta sozinho, eu não tenho um método sozinho, tem que estar sempre atrelado, né, a pessoas. Então, se eu tenho a área da saúde, né, então, do que eu trabalho bastante. Não vou, por exemplo, várias pessoas já perguntaram-me assim, você trabalha com a parte de câncer de pele, e aí eu vi uma reportagem que tem um software, então quando é que vocês vão liberar, né? Então a gente queria usar. Eu fiz, não é para qualquer pessoa usar, e qualquer pessoa, não estou dizendo que a pessoa não tem capacidade de usar, mas ela não tem um poder de discernimento de olhar para aquele número e interpretar. Então, aquela interpretação do número tem que ser, por exemplo, com a outra pessoa, que é uma pessoa especialista, que ela consegue olhar para você, ela consegue ler, você conversar com a pessoa e saber o seu histórico. Então, veja, tem muita subjetividade aí nesse processo. Então, é só um número que está saindo lá no final, pensando numa tarefa bastante específica, né? Geralmente, o que tem acontecido é que as pessoas estão propondo modelos e elas estão dizendo que aqueles modelos podem ser aplicados para qualquer coisa. Então, assim, uma coisa que eu tenho brincado, é que os nossos modelos deveriam sair com uma bula, como se fosse bula de remédio. Então, olha, isso aqui é indicado para isso aqui é contraindicado para aquilo, então não usa, porque isso aqui pode ter problemas, e não tipo, olha, isso aqui serve para resolver qualquer problema. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, isso começa dos dados.
Então, se a gente entender melhor, por exemplo, os dados que a gente está lidando, a questão é que esses modelos hoje, né, eles precisam de muitos dados. E muitas vezes você não sabe exatamente o que está ali. Mas tem algumas coisas simples que elas poderiam ter sido feitas, podem ser feitas e as pessoas não estão fazendo. Que é, gerei o meu modelo, agora deixa eu pegar testes aleatórios, coisas que eu posso avaliar se o meu modelo está realmente funcionando, pensar em casos, assim, o mais diverso possível, ter uma equipe diversa que consegue fazer essas perguntas. E aí, na hora que a gente faz uma prova dos 9, vamos dizer assim, em relação ao nosso modelo, você vê, opa, isso aqui não está funcionando. Então, assim, tem umas coisas que são realmente simples, e aí você coloca, que deixa aquilo disponível, e aí você fica se perguntando assim, poxa, eu deveria pegar aquele negócio para saber se aquele negócio funciona em mim? Né? Não, as pessoas já poderiam ter testado. Então, tem coisas simples que a gente sabe. Então, puxando aqui o gancho de reconhecimento facial, né? Que é muito problemático. Então, quantos modelos a gente tem de reconhecimento facial que não funcionam para pessoas de pele negra? Tipo, não é uma pergunta difícil que você, deixa eu ver se esse modelo funciona. Eu posso baixar, inclusive, uma imagem na internet, pegar qualquer coisa. Não é tipo assim um protocolo, nossa, eu tenho que fazer algo que é muito complicado. Algumas coisas sim, claro, depende do problema que a gente está lidando. Mas tem umas coisas que é uma falta de se questionar em relação ao problema que você está resolvendo. Então, ter esse cuidado, então, de ter, inclusive, ter essa equipe diversa, falar com as pessoas onde aquilo possivelmente vai ser aplicado. Então, olha, a gente está fazendo isso, você acha que isso aqui é adequado? Né? Então, funcionaria, né, para o seu caso? Então, não estou trabalhando, por exemplo, com a área da saúde sem conversar com as pessoas da medicina, porque não faz o menor sentido. Então, eu tenho que perguntar, inclusive, para a maior diversidade possível de pessoas, né, de onde aquilo pode ser aplicado, se o que a gente está desenvolvendo, aquilo vai se realmente estar adequado. Então, por exemplo, a questão do câncer de pele. Então, o câncer de pele, as bases de dados hoje que estão disponíveis são bases de dados de pessoas brancas. Então, são bases de dados de pessoas brancas. As imagens que a gente tem são essencialmente de pessoas brancas. Aquilo não vai funcionar como a gente espera que tenha o resultado do nosso modelo para a população brasileira. Então, não posso dizer, inclusive, entregar esse modelo e achar que aquilo vai funcionar do mesmo jeito, do mesmo resultado que está lá, não vai. Inclusive, tem coisa que não vai funcionar de jeito nenhum, porque o padrão é diferente do tipo de lesão. Então, vai dar uma resposta possivelmente errada. Então, acho que, assim, se questionar, ter equipe, isso já é um grande passo. O que as técnicas estão fazendo, elas estão automatizando o racismo. E muitas vezes, né, na verdade, todas as vezes, quem está desenvolvendo isso são pessoas que não estão preocupadas ou estão fazendo isso, eu vou dizer que geralmente não é intencional, tá? Mas não está se questionando sobre aquilo. Então, novamente, voltamos que precisamos de uma equipe, precisamos de outras pessoas que estão questionando, e tem coisas que eu acho que não deveria, de fato, novamente, isso também não é uma opinião Sandra, só Sandra, né? Eu concordo, eu queria dizer que eu concordo, que algumas coisas não deveriam estar aplicadas. Então, por exemplo, reconhecimento facial, a gente não deveria estar fazendo isso. E essa é uma discussão que já foi banida, inclusive, que, na verdade, sistemas de reconhecimento facial, eles já foram banidos em vários lugares do mundo. Tem uma outra questão que o que a gente está entendendo em relação ao viés, e aí vem muito a parte computacional, que a gente também, inclusive, está tentando entender de forma melhor as técnicas que a gente está aplicando. Então, tem diversos tipos de vieses, e eu acho que isso também é importante comentar. Então, tem um viés que é um viés histórico. Então, por exemplo, se a gente voltar lá para o reconhecimento facial, que é bem problemático, um viés histórico é onde a gente tem hoje na população do Brasil, a população carcerária que está presa, a gente tem mais pessoas de pele negra do que pessoas de pele branca. Então, se você vai treinar, por exemplo, um algoritmo com um conjunto de dados desse, né, então você vai dizer, por exemplo, se eu tivesse que dar um chute, o próprio, eu não, mas o algoritmo, no caso, ele chutaria uma pessoa de pele negra, se tivesse que escolher, se tivesse que identificar alguém para aprender ou não. Então, se a gente traz exatamente esse dado, o algoritmo vai aprender errado, com certeza, porque a gente vai estar ensinando errado. Então, aquilo tem que estar balanceado de alguma forma para esse aprendizado não acontecer. Tem outros viés que são viés que vai extraindo do dado correlação espúria. Então, uma correlação, e aí vou pegar o exemplo novamente do câncer de pele. A imagem tem uma reguinha, a imagem tem uma bolinha colorida, a imagem tem o nome do laboratório. Aconteceu isso muito para o Covid agora.
Então, no Covid tem as marcas, então, da imagem que tirou, as pessoas que tiraram raio-x, e aí tem alguns aparatos na imagem, alguns artefatos, e aqueles artefatos eles estavam sendo usados para técnicas para dar resposta. Então, a técnica, então, o modelo ali não estava prestando atenção, por exemplo, na imagem do pulmão, do que tinha no pulmão, estava prestando atenção em artefatos do que tinha na imagem. Então, assim, tem vários problemas de viés em vários lugares. Então, em relação a isso. Então, tem o viés, tem outros, né, outros tipos de viés, mas tem o viés do dado, tem o viés da própria técnica e tem o viés de interpretação também. Então, tem que ter o cuidado também na própria interpretação dos modelos. E novamente, estamos estudando todas essas coisas, mas enquanto a gente está estudando, a gente não pode sair cometendo erros. Isso é importante. Né? Então, se tem uma coisa que não está funcionando, vamos deixar o negócio aí e ele vai melhorando. Não, tira esse negócio. É a história do reconhecimento facial. Então, para com isso, porque não está funcionando, tá claro. Então, isso não está funcionando. Tem que parar. Se quer isso para isso ser aplicado depois, então estuda, mas não estuda aplicando nas pessoas. Né? E não estuda aquilo, um modelo já implantado. Ele não pode ser implantado, ele não está funcionando. O que eu tenho falado recentemente é que a gente precisa falar mais de ética e menos de técnica. E se a gente falar um pouco mais sobre ética, a gente começa a refletir e colocar aquilo no processo. Mas a gente não está discutindo sobre a ética. E a gente está simplesmente, vamos dizer assim, muitas coisas, esses modelos estão sendo gerados e somos todos responsáveis por ele, e a gente não está, na verdade, trazendo a discussão para o que a gente está, como aquele modelo está sendo gerado de fato, quais são os dados que eles estão sendo usados. Então, hoje existem, por exemplo, as grandes conferências, falando do ponto de vista científico, as grandes conferências no processo de submissão dos artigos, elas já estão fazendo questionamento em relação à ética do paper que você está propondo ali. Então, qual é o problema que você está resolvendo? Se você prestou atenção nos seus dados, como é que estão os seus dados? Onde é que aquilo foi testado? Então, já tem um formulário hoje que aquilo não era questionado. Sabe? Discutir, trazer isso para os cursos que são técnicos, né? Então, desenvolvendo isso, está na matemática, está na estatística, está na computação, está nas engenharias, e está em outros lugares, com certeza, porque isso já está em tudo. Mas a gente não está discutindo a ética, a gente está falando muito das técnicas, mas a ética não está sendo discutida. Eu tenho certeza que tem outra, para outros cursos, essa preocupação, ela não é algo que está começando, claro, é uma discussão permanente, mas para muitas áreas não são. Essa discussão está acontecendo agora, em vários setores, então, setores do governo, nas próprias empresas. Tem uma coisa que tem acontecido também, que as pessoas, né, então, que têm trabalhado com isso, elas estão se questionando mais. Então, assim, para você garantir, né, essa transparência, você tem que informar como é que é aquele seu dado. Eu estou coletando alguma coisa, onde é que aquele dado vai ser usado? Para que problema aquilo vai ser resolvido, né? Então, não é num sentido de tipo, eu vou impedir, então, que aquele problema, ou não vou solucionar, não vou fornecer meu dado, qualquer coisa do tipo. Não, mas se eu estou disposta a fornecer meu dado, eu quero saber onde aquele dado vai ser utilizado. Então, acho que começando por aí, né, porque realmente tem várias perguntas que a gente poderia fazer, inclusive a questão ética, né, então a transparência, a ética, elas estão realmente muito juntas, e você auditar, então, uma resposta. Então, eu entrei com algo, com um dado, né, e eu saí uma resposta e eu entendo aquele processo. Então, como é que funciona isso? As melhores técnicas, elas não estão prontas para isso. Então, elas não fazem isso. E as pessoas sabem que se isso não acontecer, algumas aplicações elas não vão poder simplesmente serem executadas, porque elas vão passar por uma regulação e aquilo não vai ser aprovado, então a gente vai ter que resolver aquele problema. E é melhor que a gente comece a resolver do que já, né, desenvolver essas técnicas já fazendo isso, do que a gente ser cobrado depois, porque seremos cobrados depois, somos todos responsáveis por isso, e a gente precisa realmente estudar esse processo.